E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Tech, do canal TechWave, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o download, instalação e configuração do PCS X2, um dos melhores emuladores de PlayStation 2 disponíveis no mercado. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site pcsx2.net, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, e fazer o download do instalador do emulador, beleza? Aqui nós temos duas versões disponíveis. Nós temos essa Native e a Stable. Essa Native é uma versão que os desenvolvedores estão lançando constantemente atualizações para ela, só que ainda não foram feitos testes o suficiente para falar que está rodando ok em todos os computadores. Por conta disso, nós vamos fazer o download da versão Stable, que é a versão mais segura aí do emulador para vocês, beleza? Então é só clicar aqui em cima dela e clicar aqui nesse instalador, Installer. Nós vamos então salvar esse instalador. Aqui no meu computador eu já criei uma pastinha chamada Emulador PS2 e eu vou jogar o instalador aqui dentro dessa pastinha, beleza? Outra coisa importante que vocês precisam baixar para o emulador funcionar são as BIOS do PlayStation 2. Só que essas eu não consigo deixar o link aqui disponível porque o YouTube derruba. Mas se vocês darem um Google lá, BIOS PS2, vocês vão encontrar, ou se preferirem, vocês podem se tornar membro aqui do canal, e nele vocês vão ter acesso ao Discord exclusivo, onde eu facilito as coisas pra vocês, se vocês me entendem. Então, feito o download do emulador e da BIOS, é partir para instalação. Bom, já aqui na minha pastinha de emuladores, galera, você vai clicar então no instalador do PlayStation 2. Tem duas opções, a Portable ou a Standard, eu vou fazer a Standard mesmo. E a partir daqui é basicamente só ir dando um avançar que a instalação vai estar completa. Bom, terminando a instalação, ele já vai ter criado um ícone na sua área de trabalho, vocês podem confirmar aqui, ó. Vai estar criado, beleza? E ele vai abrir essa nova janelinha que também basicamente é você só ir dando um avançar. E finalizando, ele já vai abrir aqui o emulador pra gente, beleza? Agora nós vamos fazer algumas configurações. Bom, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui em Settings e clicar em Interface. Ele vai abrir essa primeira janelinha aqui e vocês podem estar marcando só essa opção, que é Start Full Screen, que é para quando o jogo abrir, ele já abrir em tela cheia aí pra vocês. A segunda opção que nós vamos configurar é a Game List. Aqui na Game List nós vamos adicionar a pasta que nossos jogos vão ser salvos. Então vocês já criam uma pastinha lá no computador de vocês, escrito jogos PlayStation 2, ROMs, como preferir, e vai clicar aqui em cima em adicionar. Feito em adicionar, a gente vai lá procurar a pastinha de jogos nossa, no meu caso é uma pastinha chamada ROMs, e Select Folder. Só dá um Yes, beleza, o jogo já foi adicionado aqui em cima. Caso o jogo não apareça pra vocês, é só clicar aqui, ó, Rescan All Games, beleza? Eu não vou poder deixar nesse vídeo aqui também o link de onde vocês podem baixar essas ROMs, porque senão o YouTube derruba, mas é a mesma coisa, vocês podem dar um Google ou se tornar membro do canal e ter acesso exclusivo ao nosso Discord, onde as coisas são facilitadas. A próxima aba que nós vamos ir então agora vai ser a aba da BIOS, que é onde nós vamos colocar aqueles arquivinhos que baixamos da BIOS com a BIOS do PlayStation 2. Lá na BIOS que eu baixei, eu vou extrair ela, né? Então vou vir aqui no meu mirar, dar um Extract Here. Ele já criou essa pastinha aqui pra mim. Eu vou copiar todo o conteúdo que está dentro dessa pastinha aqui, vou dar um Ctrl C nele, e voltar lá e clicar aqui, ó, Open BIOS Folder, beleza? E jogar todo aquele conteúdo que eu copiei aqui para dentro. Vou dar um Refresh List aqui, e beleza, BIOS está instalada. Já aqui na abinha de emulação, a gente vai marcar só essa opção aqui de ativar o VSync, para tentar manter a mesma taxa de quadros do seu monitor, beleza? Já aqui na aba gráfico, galera, nós vamos fazer algumas modificações para fazer o game rodar do jeito mais liso e bonito possível, beleza? Aqui em Render, ele tá marcado essa opção Default, só que na maioria dos casos ele roda muito bem com esse Direct 3D 11. Em alguns casos não roda muito bem nesse Direct 3D 11 e vocês podem mudar para o Vulkan, mas isso vai ser teste mesmo. Vocês colocam as configurações, abrem o jogo, vê se tá rodando legal, se não tiver vocês voltam aqui e mudam a configuração. No meu eu vou deixar nesse Direct 3D 11 mesmo, e no adaptador vocês vão selecionar a placa de vídeo de vocês. No meu caso é essa RX 580, mas aí cada um seleciona aí a placa de vídeo de vocês. Aqui embaixo o display, galera, o que nós vamos marcar? Essas duas opções aqui, Apply Widescreen Paths, Apply No Interlace Paths, beleza? Por quê? O que acontece? A maioria dos jogos, em forma nativa, eles vai rodar naquele formato quadrado, né? Porque é o PlayStation 2. Se vocês preferirem, aqui em Aspect Ratio, vocês podem colocar Widescreen 16:9, que ele vai fazer o quê? Esticar o jogo para pegar todo o monitor de vocês. Só que a imagem vai ficar um pouco esticada. Eu prefiro fazer o quê? Jogar mesmo aqui na versão Auto Standard, que é o jogo do jeito que ele é mesmo, quadradão. Mas alguns jogos eles já vêm com uns paths pra esticar o jogo, mas sem ficar aquela imagem esticada, entende? Só deixar a tela mais larga.
Aí, com essas opções aqui marcadas, ele já vai fazer isso de maneira automática, você não precisa vir marcar nada, entendeu? Já aqui na aba de renderização, a única coisa que eu vou mudar é esse Internal Resolution, tá? Por nativo ele vem esse PS2 Default aqui, mas você pode colocar a resolução que for o monitor de vocês, beleza? Se eu tenho um monitor 4K, eu posso colocar aqui um 4K, ele suporta até 8K. No meu caso, o meu monitor é um monitor de 1080p, beleza? Full HD, então vou selecionar essa aqui. Mas se o PC de vocês não é muito forte, e vocês quiserem algumas configurações um pouquinho mais singela, você pode colocar esse 720p aqui, beleza? O meu eu vou deixar 1080p. Já aqui em Texture Replacement, nós não vamos estar modificando nada, que é basicamente um lugar para você carregar texturas para melhorar algumas texturas de jogos. Não são todos os jogos que oferecem esse tipo de recurso. E eu posso fazer um vídeo mais pra frente, explicando certinho com alguns jogos como que a gente faz isso. Mas nesse momento não é tão importante. Aqui em pós-processamento eu tenho alguns filtros de nitidez. Em contraste adaptativo, eu vou colocar aqui algo como esse Sharpen Resize, que seria algo como tornar mais nítido e redimensionar. E também temos esse filtro aqui de anti-serrilhado, que é para deixar as bordas um pouco mais arredondadas, não ficar aquelas bordas pontudas. Então podemos ativar esses dois aqui, beleza? Em OSD, que são aquelas mensagens que podem estar aparecendo conforme você vai jogando, a gente não quer que fique aparecendo essas mensagens, então é só colocar aqui em none, né? Nenhum e nenhum, que tá tudo certo. Feito isso, galera, vai estar praticamente tudo configurado. Aqui embaixo não precisa configurar mais nada em específico, beleza? E é só dar um close aqui ou fechar. Feito isso, nós vamos configurar agora os controles, tá bom? Eu estou utilizando aqui um controle de Xbox, mas você também pode estar usando aí seu controle de PlayStation ou qualquer controle conectado aí no seu computador. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse controle, tá? Caso vocês queiram comprar. Comprando por esse link vocês já até ajudam o canal. E para fazer a configuração é bem simples. Vocês vão vir aqui em Settings, tá? E Controllers. Vou acessar aqui Controller Port 1, né, controlador 1. E no caso de controles do PlayStation, do Xbox, que já se conecta automático com o seu PC, tem essa opção aqui, ó, de Automatic Mapping, ou mapeamento automático. Deixa eu diminuir aqui meu videozinho, para vocês verem, pronto, ó. Tá vendo aqui, automático mapeamento? É só eu clicar aqui e selecionar o meu controlador. No caso é esse daqui, ó, X1 Input Controller. Beleza? E ele já vai mapear tudo o controle para mim. Caso o teu controle não tenha essa opção de mapeamento, aí vocês vão ter que mapear na mão mesmo. Como que eu faço isso? Com o seu controle ativo, é só clicar, por exemplo, aqui em cima em triângulo, tá vendo? E no meu controle eu aperto o triângulo, que ele já vai mapear automático para mim. Aí você vai ter que fazer isso com todas as teclas, caso o mapeamento automático não funcione. Feito isso, é só vocês dar um close aqui, ou fechar, né? Que o controle de vocês já vai estar mapeado. Bom, e para deixar o jogo de vocês com aquelas capinhas, e não ficar apenas esses links aqui, vocês podem acessar um GitHub, que eu vou deixar aqui na descrição. Nesse de GitHub, vocês vão descer até aqui embaixo, e ele tem duas opções, as capas 3D e as capas 2D. Eu vou utilizar as capas 3D, então vou copiar aqui, tá? Vou voltar lá para o meu jogo. Aqui no meu jogo, eu vou em Tools, ou Ferramentas, clico em Cover ou Capa Downloads, né, download de capas, e aqui eu vou colocar aquele link lá e dar um Start. O que ele vai fazer? Ele vai baixar as capas e falar aqui, ó, Download Complete. Nem todas as capas vão aparecer, aqui em cima é só vocês clicar, ó, nesses quadradinhos aqui, tá vendo? Clicando aqui, ó, meu jogo ele já vai aparecer com a capinha bonitinha dele. Lembrando que não são todos os jogos que tem capas, mas aqui tem bastante capas nesse GitHub, beleza? Bom, e agora, antes de ver se deu certo todo esse processo que nós fizemos até aqui, eu vou pedir pra vocês novamente dar um like no vídeo, seguir o nosso canal e comentar aí se deu tudo certo. E se não for fazer falta, obviamente, dá uma doaçãozinha aí pra gente aí no LivePix. Qualquer valor ajuda o canal e motiva a gente a continuar criando esse tipo de vídeo, beleza? Então, fora isso, bora jogar? Vamos ver aqui se vai rodar certinho. Tô fazendo isso com vocês, hein? Ó, dando loading. Nossa, tá bem rápido. Load sucesso. Ih, que é isso? Ah, moleque, deu tudo certo. Abriu certinho o jogo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, bom, até o próximo tutorial. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.